Eu quero, com grande satisfação, voltar a esta tribuna para compartilhar com Vossa Excelência, com o senador Regufe, a notícia de que no início da manhã de ontem, na comissão mista instalada para apreciar a medida provisória 852 de 2018, que trata de diversas matérias relativas à gestão do patrimônio da União, aprovamos um relatório de minha autoria que acatou sugestões preciosas de colegas parlamentares desta Casa, bem como também dos parlamentares da Câmara dos Deputados que compuseram aquela comissão mista. E tentei absorver algumas das mais destacadas contribuições. Entendo que a matéria traz inúmeros benefícios para a União, para os estados e para os municípios, para diversas entidades de interesse público, para a sociedade como um todo e, sobretudo, para os cidadãos mais carentes da população brasileira. Buscamos agregar à redação original do Executivo contribuições pertinentes ao tema e, para tanto, adotamos a diretriz básica de se construir um texto que fosse realmente eficaz na resolução dos problemas que a medida provisória tentou resolver, bem como de outros tantos que permeiam o assunto em pauta. Muitos, inclusive, bem conhecidos de todos nós, principalmente daqueles que já passaram por funções nos executivos estaduais e municipais e que conviveram com impasses que se arrastam mesmo por séculos, como a questão da demarcação dos terrenos de marinha, por exemplo. Gostaria de enumerar aqui, de forma resumida, os principais pontos do texto original da medida provisória 852 de 2018, que veio para a análise e contribuição do Congresso Nacional, bem como os que foram acolhidas pelo relatório aprovado pela comissão mista a partir das emendas apresentadas pelos parlamentares. A proposta inicial do Executivo veio com o objetivo de aprimorar e modernizar a gestão do patrimônio imobiliário da União. Em suma, o texto original promove a transferência de imóveis do Fundo do Regime Geral de Previdência Social para a União, que passarão a ser administrados pela Secretaria do Patrimônio da União. Também extingue o Fundo de Contingência da extinta Rede Ferroviária Federal, define a destinação dos seus imóveis também e moderniza a legislação que trata da gestão dos imóveis da União. Dentre os principais pontos da proposta inicial, destacamos, primeiro, a isenção de pagamentos de foros, taxas de ocupação e laudêmios referente aos imóveis de propriedade da União a pessoas carentes ou de baixa renda, a partir de critérios estabelecidos e definidos na medida provisória. Segundo, regularização fundiária dos moradores do Parque Nacional do Guararapes, em Pernambuco, nos termos da legislação vigente. Terceiro, atualização para a transferência de bens do INSS para a União, a título de amortização das dívidas, abre aspas, compensação de débitos do INSS com a União, fecha aspas, para que estes possam ter destinação social. São aproximadamente 3.800 imóveis do Fundo Geral de Previdência Social, num valor estimado de aproximadamente 6 bilhões de reais. Quarto, autorização de transferência para os municípios da gestão das orlas e praias marítimas, estuarinas, lacustres e fluviais federais, inclusive as áreas de bem de uso comum como exploração econômica, tais como calçadões, praças e parques públicos. 5.
Permissão da União para contratar instituições financeiras públicas e privadas para a constituição, estruturação, administração, gestão de fundos de investimentos e em direitos creditório para a rentabilização dos imóveis da União. Sexto, permissão de permuta de imóveis da União por imóveis de particulares, desde que compatíveis com as necessidades e características de instalações divulgadas pela União por meio de chamamento público, de forma a se reduzir despesas com aluguéis de imóveis de terceiros para abrigar os órgãos públicos. Sétimo, regularização dos imóveis da União atualmente ocupados por entidades esportivas de qualquer modalidade, por meio de cessão onerosa da União aos clubes desportivos, com cobrança de débitos dos últimos 5 anos, com desconto de 50% sobre os mesmos. Desse nosso relatório, aprovado na comissão mista, elaborado a partir das emendas dos colegas parlamentares de ambas as casas legislativas, bem como a partir das novas sugestões da SPU, da Casa Civil e de todos os entes envolvidos, sempre por meio do diálogo, da razoabilidade, do consenso para todas as demandas e respostas apresentadas, destacamos também os seguintes pontos. Primeiro, a instituição da inscrição no Cadastro Único para os programas sociais do governo federal como critério para a isenção de pagamentos de fóruns, taxas de ocupação, laudêmios, referente a imóveis de propriedade da União, de forma a aumentar a eficiência no combate às fraudes, assegurando assim o benefício àqueles que realmente deles necessitam. Número 2. Criação de mecanismos que facilitam a venda dos imóveis da União, como ampliação das hipóteses de venda direta, com desconto de 10% do valor da avaliação no leilão, e simplificação de procedimentos que praticamente inviabilizavam a prática de alienação de tais imóveis. Terceiro, permissão para a doação de bens da União a entidades beneficentes de educação e de saúde. Quarto, a doação de parques urbanos da União ao Distrito Federal e aos municípios que atualmente já os estejam administrando, assim desonerando a União dos custos de manutenção e vigilância desses parques e permitindo que os municípios, o Distrito Federal, realizem investimento em obras de infraestrutura. 5. A estipulação de um texto para a correção do valor do domínio pleno dos terrenos de marinha, entre parênteses, no máximo de 2 vezes a variação acumulada do IPCA do último exercício aplicado sobre a planta de valores do exercício imediatamente anterior, fecha parênteses, evitando a concorrência de atualizações expressivas no valor dos imóveis e, consequentemente, aumentos abruptos dos valores de taxas patrimoniais devidas pelos ocupantes e floreiros desses imóveis. 6. A possibilidade de utilização de títulos precários, de cessão de uso ou de inscrição de ocupação como garantia em operações de crédito rural, de forma a facilitar a obtenção de crédito rural aos ocupantes dos imóveis da União. 7. Regularização da situação fundiária dos municípios de Sengués e Doutor Ulisses, do estado do Paraná, e do município de Dionísio Cerqueira, no estado de Santa Catarina. Os habitantes de tais municípios vivem em situação de irregularidade, incerteza e insegurança jurídica há quase um século, por conta de disputas judiciais infundáveis, infindáveis, oriundas de descuidos e erros da administração pública. Acreditamos que esse texto, põe fim a tais disputas e incertezas, homenageando a boa-fé, a confiança legítima e a ampla maioria dos habitantes de tais municípios. 8.
a prorrogação por mais de 5 anos dos incentivos tributários para o programa Minha Casa Minha Vida. Atualmente, as empresas constroem unidades habitacionais populares no âmbito do programa e recebem incentivos fiscais previstos pela Lei nº 12.024, de 2009. Esse incentivo tem como finalidade reduzir os custos de construção das casas populares no valor de até R$100 mil. Acontece, senhor presidente, senhores senadores, que esse incentivo se encerrará agora no dia 31 de dezembro de 2018. Após essa data, a construção de casas populares se submeterá à regra geral de tributação, devendo pagar tributos sob a sistemática do lucro presumido para a efetividade da atividade imobiliária. Na prática, a construção de casas populares horizontais passará a pagar tributos superiores às incorporadoras de condomínios. Isso porque as empresas que atuam sob o regime de incorporação se submetem a um regime especial de tributação, que não se aplica à construção de casas horizontais populares. Assim, sem que haja prorrogação desse incentivo, chegaremos ao absurdo de o fisco cobrar tributos menores para quem construir um apartamento na Barra da Tijuca, área nobre do Rio de Janeiro, do que para quem construir casas populares nos lugares mais simples e humildes desse país. Acatamos a emenda, então, do senador Fernando Bezerra Coelho, a fim de corrigir esta grave distorção. Item 9. Assustação dos procedimentos demarcatórios da SPU, que desde 1981 tem adotado os procedimentos demarcatórios controversos. Estes procedimentos exorbitaram a função regulamentar sobre esta matéria, sem qualquer respaldo legal. As demarcações não têm observado as regras estabelecidas na Lei nº 9.784, de 1999, em relação à efetiva participação dos administradores, bem como o levantamento da realidade material a ser demarcada. Não tem havido qualquer respeito ao domínio dos bens transferidos legalmente a entidades públicas e privadas por autorização legislativa. As demarcações promovidas pela SPU têm desconsiderado todas as alterações legais introduzidas no ordenamento hidrográfico. Convém aqui mencionar que essa questão dos terrenos de marinha é um entulho autoritário da época do Império e que o governo, incansavelmente, nas últimas décadas, nos últimos anos, vem tentando regularizar esse terreno de marinhas, fazendo a demarcação dessas áreas e dessas propriedades, utilizando a linha pré-amar de 1831. Ora, senhores senadores, senhor presidente, a geografia hidrográfica das nossas orlas, dos nossos rios, dos nossos córregos, de 1831 para cá, se alteraram substancialmente. Em muitos lugares houve acréscimo de terrenos, inclusive acréscimos produzidos pela própria sociedade, onde são os aterros sanitários construídos em muitas cidades, e em outros lugares o mar avançou. E os terrenos que à época eram privados passaram a ser públicos, e os terrenos que muitas vezes são públicos passaram a ser privados. Ora, há uma incoerência nisso. Isso precisa de uma ampla discussão que ao longo desse tempo vem sendo travado aqui, mas que efetivamente não chegamos a uma conclusão. Portanto, é muito lógico e muito legítimo que se suste esta demarcação imediatamente e que se encontre uma nova forma de demarcar os terrenos de marinha. O que não pode é demarcar os terrenos de marinha com base na linha pré-amar média de 1831, que naquela época, se eu não estou equivocado, eram contados 14 braças craveiras
que equivale a 33 metros da linha média da praia, da linha média da maré das praias. Ali para frente ainda tem mais 30 metros que é considerado uma área de segurança. Então, a insegurança jurídica e as dificuldades com quem vive nessas orlas e nesses terrenos é muito grande. E nunca o governo conseguiu dar uma resposta para essa situação até hoje. Porque realmente a situação é complexa, mas uma legislação, além dessa complexidade, ela precisa ser justa e garantir também alguns direitos das pessoas de boa-fé que adquiriram esses terrenos de marinha, que têm escritura pública, que construíram as suas casas, que construíram a sua história, que construíram a sua vida e que efetivamente ficam a dispor e à mercê dos tecnocratas engravatados do ar-condicionado do distrito de Brasília, o que efetivamente não é possível que a gente continue a permitir esse tipo de atuação. Convém esclarecer, senhor presidente, que o problema não é a demarcação pura e simples. Se fosse feita na forma da lei, mas sim a falta de reconhecimento oficial que o mar, em grande parte da costa, já reclamou para si esta faixa costeira, reserva antiga da defesa, e que a União, em verdade, está demarcando terras devolutas, transferidas aos estados em 1891, se não alodiais de grande valor imobiliário, de domínio particular, de forma que essa seria uma expropriação constitucional. Entendemos que, com essa medida, teremos tempo necessário para apreciação nesse Parlamento das PECs sobre a matéria que tentam atualizar o regime constitucional vigente sobre o tema, tendo a sociedade como bem maior, e não tendo como grande objetivo apenas a questão arrecadatória. Item 10. Prioridade para a transferência dos imóveis do Fundo de Previdência Geral para a União. Atualmente, os bens que compõem o Fundo do Regime Geral de Previdência Social não podem ser cedidos gratuitamente aos municípios e entidades sem fins lucrativos. Após a transferência desses bens para a União, passará a ser possível o uso gratuito por estas entidades. Isso é muito comum em cidades, sobretudo, mais antigas. Tem um patrimônio imobiliário da União que está se degradando muitas vezes, que requer das prefeituras uma manutenção. Os municípios requerem esse patrimônio. A União não tem o desejo, não tinha pelo menos o desejo de ceder, e não tinha também respaldo legal para fazer essa respectiva cedência. Então, essa legislação, eu tive a oportunidade, como relator, estabelecer a autorização para que a União possa, prioritariamente, ao invés de alienar e vender os seus imóveis de propriedade da União, esses imóveis são de propriedade do povo brasileiro, que prioritariamente negociem ou ofereçam para os respectivos municípios, para as respectivas prefeituras ou para os respectivos estados, caso haja interesse para ocupação desse patrimônio imobiliário. Eu acho que essa é uma medida extremamente correta que merece ser levada em conta, ao invés de apenas alienar e vender e ceder de forma onerosa e etc, 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 etc. Bem, estamos propondo então, senhor presidente, vou pedir para o senhor só mais uns 2 ou 3 minutos, que acho que estou terminando, mas o tema... O tempo que quiser, presidente. Eu esqueci de aumentar o tempo, mas já corrigi isso. Tá, muito obrigado. É que esse tema é um tema, essa medida provisória, senador Regufe, ela é muito complexa, veio fora de hora, porque ela devia ter vindo muito antes, porque são problemas históricos que precisam ser corrigidos e que efetivamente precisa ter uma visão voltada à sociedade brasileira
e não a tecnocracia de Brasília. Porque a tecnocracia de Brasília, e sobretudo o Ministério de Planejamento e o Ministério da Fazenda, eles encaram as pessoas desse país apenas como números. E nós não somos números, senador Cristóvão. Nós somos pessoas, temos sentimentos, temos necessidades. Então, esses ministérios, eles precisam ter sensibilidade social, sensibilidade política, para que a gente possa efetivamente avançar e fazer justiça social. A possibilidade de apresentação à SPU de contestação do valor do domínio pleno por parte do ocupante do imóvel da União. Esse é o item 11. Repito, item 11, a possibilidade de apresentação à SPU de contestação do valor de domínio pleno por parte do ocupante do imóvel da União, com vista a que seja solicitada a revisão do valor fixado, mediante laudo de avaliação do imóvel elaborado por profissional habilitado, acompanhado da anotação de responsabilidade técnica pelo respectivo órgão. Item 12. O reconhecimento da validade das escrituras públicas dos imóveis localizados em aterros naturais e artificiais em terrenos da União. Veja bem, isso aqui é muito importante. Item 12. Nós estamos reconhecendo a validade das escrituras públicas de imóveis localizados em aterros naturais e artificiais em terrenos da União, com matrículas abertas até a data da publicação da medida provisória. Ao longo de décadas, senhor presidente, alguns municípios ampliaram a sua orla urbana por meio de aterros sanitários e aterramentos marítimos e de terrenos que sofrem a influência da maré, como algumas lagoas, rios e mangues. Esses aterros foram feitos em terrenos de titularidade da União. Acontece que muitas pessoas adquiriram imóveis devidamente registrados na serventia do registro de imóveis e, após decorridos muitos anos, passaram a ter suas propriedades contestadas pela União, quando da conclusão dos processos demarcatórios. Não nos parece justo, senhor presidente, que o cidadão diligente, de boa fé, que adquiriu imóveis devidamente registrado e, por vezes, localizado em algumas ruas de não grande distância do mar, percam a sua propriedade após vários anos em razão de um processo lento de demarcação. Não é possível que isso aconteça, mas é isso que a União pretende fazer, sempre pretendeu, continua pretendendo, e a judicialização acontece, as coisas não avançam e cada vez mais, principalmente em momento de crise, se busca nessa alternativa uma solução única e exclusivamente arrecadatória, porque as pessoas já estão ali, muitas vezes, séculos em cima daquelas propriedades, com escritura pública, com autorização que receberam da municipalidade, do Estado, do licenciamento ambiental para fazer as suas propriedades e que agora não são reconhecidos pela União. E que esse tema foi abordado nessa medida provisória. Evidentemente, com a discordância do governo federal, né? Com a discordância do governo federal. Mas entre deixar o governo federal satisfeito e prejudicar a população brasileira que vive no entorno dessas regiões, preferi enfrentar esse problema com coragem, com determinação, para que eu possa, através da relatoria dessa medida provisória, estabelecer um novo tempo para essas pessoas que convivem com essa insegurança jurídica durante muito tempo. Esperamos, então, senhor presidente, resolver o problema com este reconhecimento legal. Item 13. São só mais alguns itens, senhor presidente. O repasse adicional de 5% da arrecadação obtida com a cobrança de taxas patrimoniais aos municípios que tenham sua jurisdição nas orlas e praias, aos municípios e também ao Distrito Federal, para que sejam utilizados
exclusivamente para as ações de gerenciamentos dessas áreas, de forma a promover o uso sustentável dos espaços públicos e minimizar os riscos de invasão e degradação ambiental. Item 14. Redefinição do traçado do Parque Nacional de São Joaquim. Esse aqui até recebi algumas críticas, mas vai aqui um questionamento. O governo federal, quando ele cria um parque nacional, que nós todos somos favoráveis, o Parque Nacional de São Joaquim é formado por floresta araucária e Mata Atlântica, que por si só é proibido desmatar completamente. Mas o governo federal, ele lança uma poligonal, estabelece as dimensões e define o parque. Até aí tudo bem. Só que dentro desse parque, como acontece aqui em Brasília também, só que dentro desse parque existem dezenas, centenas ou milhares de proprietários de propriedades, sejam elas urbanas ou rurais. O que o governo faz? O governo simplesmente ignora a propriedade dessas pessoas. E essas pessoas, não é que eles não queiram deixar o parque, eles até desejam deixar o parque, mas eles precisam ser indenizados por isso, porque senão é uma expropriação institucional. Ou o governo indeniza a propriedade dessas pessoas, desses produtores, ou dessas pessoas que vivem nas áreas urbanas, ou efetivamente é necessário se mudar o traçado dessa região. Notadamente, eu quero dizer aqui aos ambientalistas, ninguém é mais ambientalista do que eu, que quando fui prefeito de São José, criei o Parque Nacional do Sabiá, e que quando fui prefeito de Florianópolis, criei o Parque Nacional, o Parque Municipal do Maciço do Morro da Cruz. Eu não sei se falei Parque Nacional do Sabiá, é Parque Municipal do Sabiá. Além disso, construí uma escola de meio ambiente, voltada à educação ambiental. Há 30 anos atrás isso. Veja a preocupação que nós já tínhamos com essa questão. Agora, o que aconteceu? Aconteceu que a redefinição do Parque Nacional de São Joaquim é uma forma de corrigir a inclusão equivocada de glebas de terra sem o devido processo legal, afetando um número muito grande de famílias e que vive e que tira o seu sustento daquela área rural. Acreditamos que com o relatório apresentado e aprovado na manhã de quarta-feira, esta medida provisória, enfrentamos esse problema de frente, que é um problema que se arrastam por décadas, alguns inclusive por séculos, e encontramos uma solução efetiva para a promoção da justiça e do desenvolvimento social para todos, saindo da cultura da regularização fundiária, enquanto a indústria das multas, passando por uma ótica de defesa da sociedade e não mais dos governos. Acreditamos que, mais uma vez, conseguimos encontrar o melhor caminho para os brasileiros e para os catarinenses, os quais presto satisfação constante do meu mandato conferido pelo povo de Santa Catarina. Só para concluir mesmo, já que ainda tenho um minuto, senhor presidente, outra questão que mereceu algumas críticas por parte dos ambientalistas está relacionado ao Parque Nacional de Brasília, e à Floresta Nacional de Brasília. Que eu tive a coragem e a determinação de propor uma alteração através da medida provisória. Evidente que essa é apenas uma alteração. Essa medida provisória vem para plenário, pode ser destacado, e vai para sanção, pode ser vetado. Mas é um problema histórico, o Parque Nacional de Brasília trata-se de uma ocupação consolidada de famílias dentro da poligonal, ou seja, dentro do traçado de demarcação do Parque Nacional de Brasília, que é uma unidade de preservação integral. E, por isso, não se pode ter
permanência de população. Não é o que acontece na prática. Faz-se necessário corrigir um equívoco da legislação que criou o parque e incluiu uma via de acesso importante para a saída norte da cidade. É necessária a construção, inclusive, de um viaduto, de um elevado. Parece que, inclusive, informações que eu fui buscar, que existe um acordo entre o ICMBio e o governo do Distrito Federal nesse sentido. Essa matéria foi amplamente discutida já na Câmara dos Deputados, com um relatório aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, tendo como relator o deputado Jorge Pinheiro. A outra questão trata-se da Floresta Nacional de Brasília. Trata-se de uma necessidade identificada pelo próprio órgão ambiental gestor, ICMBio, que já vem propondo desde 2015 ao Poder Executivo a alteração desta poligonal, no intuito de deixar fora da demarcação os assentamentos de 26 de setembro e do Maranata, devido à descaracterização ambiental dos locais. O órgão ambiental informou por meio de relatório em 2005 que a unidade de conservação se encontra severamente comprometida devido à acentuada ocupação dos locais. Bem, o que existe na prática disso? Eu percebo e percebe-se que não existe qualquer impacto ambiental com a alteração desse traçado dos parques. Pelo contrário, o que existe é muita desinformação a respeito. São pessoas que não conhecem o projeto, são pessoas que não conhecem a realidade e que acham que uma nova demarcação vai permitir a subtração de vegetação da floresta, do cerrado, ou no caso de São Joaquim, da Mata Atlântica, da floresta araucária. Não é isso. Normalmente essas pessoas, elas ocuparam essas terras, ou invadiram essas terras, eu não gosto de falar invasão, elas ocuparam essas terras, e elas precisam de uma intervenção do poder público para saírem dessas terras ou para regularizar as terras de forma que o poder público possa fazer as obras de infraestrutura necessária, porque geralmente essas áreas são áreas carentes, com peculiaridades próprias, de gente empobrecida e que não tem as menores condições dignas de vida. Portanto, há muita desinformação a esse respeito, não há também supressão, como eu falei, de áreas, não, mas apenas a regularização dessas áreas já ocupadas e que nem poderiam estar dentro do parque. Mas quando se decreta o parque, já se decreta com essas pessoas dentro do parque. E não se toma providência para a realocação dessas pessoas. E aí o que vai acontecendo? Essas ocupações vão crescendo, o setor público fica omisso, e os problemas vão aumentando, que é, infelizmente, a triste realidade. Bem, e para finalizar mesmo agora, senhor presidente, daí a necessidade, com relação ao Parque Nacional de São Joaquim, daí a necessidade de se alterar o traçado dos parques para regularizar essas situações, trocando tais áreas que já se encontram, inclusive, em acentuada descaracterização ambiental, com a viabilidade já comprometida enquanto unidade de conservação ambiental, por outras que se encontram mais apropriadas para tantos. Assim percebe, como eu já falei, que não existe qualquer impacto com a medida. O que existe, volto a repetir e concluo, é muita desinformação a respeito desse assunto. Não há também supressão de área em São Joaquim, como não há supressão de área em Brasília, como não há supressão de área em lugar nenhum desse país. Mas é um tema que merece uma reflexão e que tem por objetivo corrigir os erros que foram cometidos no passado. Era o que eu tinha relatado, senhor presidente. Muito obrigado.